Olá, como vai? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que tudo esteja bem com você. Por outro lado, no Ártico as coisas caminham de mal a pior. É possível que quando chegar alguns dos verões das próximas décadas, o gelo marinho desapareça completamente. O governo americano tem medido o gelo da região desde o ano de 1979. Desde então, mais de 2 milhões de quilômetros de cobertura já se perderam no verão. Cada vez mais, o gelo está ficando fino e fraco. Engana-se quem pensa que esse problema diz respeito apenas àqueles que moram por ali. As comunidades e a vida selvagem do Ártico certamente serão impactadas, mas as consequências podem atingir todo o planeta. Pare um pouquinho para pensar. O gelo reflete a luz do sol. Quanto menos gelo, menos reflexão. Se o gelo se torna água e parte do oceano escuro, a luz passa a ser absorvida e não refletida. Interessante isso. Logo, a perda de gelo significa que o aquecimento global vai ocorrer ainda mais rapidamente. Isso é preocupante tendo em vista que o Ártico está se aquecendo 2,5 vezes mais rápido do que o resto do mundo. O painel internacional de mudanças climáticas, que tem a sigla IPCC em inglês, entende que até mesmo no cenário mais otimista, o mar Ártico perderá todo o gelo por volta dos 30 ou 40 anos. E o resultado será devastador, uma vez que o aquecimento global será seguido por potenciais liberações de imensas reservas de metano vindos do solo oceânico, derretimento acelerado da cobertura de gelo da Groenlândia e aumento dos eventos climáticos extremos no hemisfério norte. O que acontece no Ártico não permanece ali. A Iniciativa Internacional de Clima da Criosfera divulgou em 2022 um relatório sobre o estado da criosfera. Nele, havia 4 diferentes cenários do que pode acontecer nos próximos 100 anos. Em todos, o gelo marinho do Ártico presente no verão vai desaparecer. Como seria possível lidar com esse problema? Definitivamente, é preciso pensar nisso. Bem, para achar uma solução, entra em cena um grupo de cientistas holandeses que se importam com o Ártico. Sim, a Holanda já demonstrou interesse na região várias vezes ao longo da história. Antigamente, porém, os objetivos eram econômicos. Os holandeses queriam explorar os recursos naturais do Ártico através de processos como a extração de petróleo. No entanto, dessa vez é diferente. Esses holandeses não querem tirar nada da região, mas restaurá-la. Nos Países Baixos, a população se importa muito com a questão do gelo. Os holandeses adoram usar os canais e lagos congelados do inverno para patinar. Porém, por conta do aquecimento global, o gelo natural está se tornando raro e a patinação mais veloz tem sido feita em estádios artificiais de gelo. Quando o clima chega ao ponto de manter o gelo natural, os holandeses começam uma feroz competição para ver quem organiza um torneio de patinação no gelo natural primeiro. Para acelerar a geração do gelo, os mestres do gelo holandeses derramam camadas de água sobre o gelo. Essas camadas vão engrossar e fortalecer o gelo após congelarem. O conceito sempre funcionou nas terras geladas neerlandesas. Então, por que não usá-lo no Ártico? Muito bem, o engrossamento do gelo como salvação do Ártico já foi proposto anteriormente, mas a viabilidade de fazer algo do tipo em grande escala levantava dúvidas. Mas, atualmente, um grupo de holandeses pensa que é capaz de superar esse problema. Munidos do conhecimento e da experiência do povo acerca da administração de ecossistemas aquáticos, das universidades técnicas holandesas famosas no mundo e também do apoio de grandes companhias, esses empresários e pesquisadores vão em busca desse sonho. Os membros do grupo precisam engrossar o gelo de uma área do tamanho de Benelux, a parceria entre Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. O objetivo é trabalhar com comunidades locais a fim de manter o ambiente em que elas moram. Obviamente, grandes investimentos são precisos para isso. Por isso, os holandeses criaram uma empresa startup do tipo Impact Driven. O empreendedorismo desse tipo, que pode ser traduzido como impulsionado pelo impacto, foca mais nos benefícios sociais e ambientais do que no lucro.
Assim, surgiu a Arctic Reflections, empresa que promete entregar técnicas e tecnologias revolucionárias para que o gelo ártico seja salvo e, consequentemente, o aquecimento global seja amenizado. Tudo envolve bombear água para a cobertura de gelo do Mar Ártico para que a temperatura congele o líquido e engrosse a camada glacial. A Arctic Reflections está desenvolvendo um conceito que usa locais específicos no Oceano Ártico para criar gelo e transportá-lo através de correntes oceânicas. Com bombas maiores e efetivo processo de distribuição, a companhia entende que conseguirá manter o número de instalações de bombeamento necessárias para diminuir o degelo no verão. Então, em vez de precisar de tantas bombas, poderiam potencialmente evitar que 100 mil quilômetros quadrados de gelo derretessem no verão com apenas 100 a 1000 instalações. Caso você não saiba, a maior parte do território da Holanda está abaixo do nível do mar. Para evitar enchentes e conquistar territórios no mar, os habitantes aprenderam a trabalhar com a natureza. Um exemplo disso é o Motor de Areia, uma península artificial no país. A obra foi feita com quase 22 milhões de metros cúbicos de areia para reforçar a linha costeira. As correntes marítimas, o vento e as ondas estão gradualmente espalhando areia pela costa e também nas dunas. Com a península, a terra firme fica mais protegida de possíveis enchentes. O desejo da Arctic é pensar em coisas semelhantes. Apesar do projeto inteiro ser colossal, começou de forma reduzida. Os fundadores da empresa usaram uma gelada sala de uma universidade para simular a temperatura ártica. Lá, enfileiraram uma série de refrigeradores com uma combinação de água doce e uma quantidade exata de sal marinho. O laboratório de gelo permitiu aos estudiosos testar suas hipóteses sobre o crescimento do gelo através de diferentes métodos e em diferentes circunstâncias. O que deu certo será usado em campo. Esse processo será contínuo e culminará num método efetivo de engrossamento do gelo para ajudar o gelo ártico a sobreviver aos meses quentes de verão. Além disso, vai favorecer o uso das características reflexivas da cobertura de gelo para a administração de radiação solar que o nosso planeta precisa tanto para se manter mais frio. Como mencionamos antes, a Arctic Reflections vai trabalhar junto com comunidades indígenas locais, uma vez que elas conhecem o ambiente, os ecossistemas e a dinâmica do gelo marinho. Por gerações, os indígenas têm habitado e confiado na região para sua subsistência. Os saberes tradicionais desses povos são importantes para trabalhar de maneira correta a região. Além disso, são os mais impactados com as drásticas mudanças. Afinal, a perda do gelo marinho seria muito impactante para suas vidas. Envolver a população local vai integrar o conhecimento ecológico tradicional indígena ao conhecimento científico, o que vai gerar uma maior variedade de estratégias. A empresa entende que aquela terra pertence aos locais e, por isso, quer respeitá-los. E ainda por cima, os projetos de restauração do ambiente podem criar oportunidades de emprego e contribuir para o desenvolvimento econômico local. Fonger Ipman é o chefe executivo da empresa e falou sobre as suas ideias. O Ártico funciona como uma espécie de espelho ou escudo térmico para a Terra, e uma parte substancial do aquecimento global provém do fato da superfície da Terra se tornar mais escura. Então eu pensei, não há nenhuma maneira de manter essa camada de gelo por mais algum tempo até que os níveis de CO2 baixem e o gelo se regenere? Bom, eu tive uma ideia ingênua. Por que não bombear água em cima disso? Ipman foi pesquisar e descobriu que já haviam estudos sobre isso, o que mostrava que a ideia não era tão louca assim. A técnica já é usada em diversos outros lugares, mas para outros propósitos. Estradas de gelo são feitas na Finlândia e no Canadá dessa maneira, e a técnica também é usada na exploração de petróleo no Ártico com bombas de diesel.
Em 2016, o físico Stephen Dash e outros colegas da Universidade do Arizona propuseram a construção de bombas energizadas pelo vento de 10 metros. As máquinas seriam colocadas pelo Ártico para trazer água à superfície durante o inverno, aumentando 1 metro de gelo à cobertura. IPMA juntou esforços também com um trabalho da Universidade de Bangor, chamado Real Ice, que possui a mesma ideia. A aliança realizou testes em campo na Baía de Cambridge, em Nunavut, no Canadá. Foram utilizadas bombas de água de 600 watts, energizadas por células de combustível de hidrogênio. A Real Ice tem perfurado o gelo e bombeado água do mar para fora. Assim, as temperaturas são extremamente frias e a água congela na superfície. Andrea Ceccolini, o co-chefe executivo da Real Ice, afirma que o gelo no momento está com 1 metro de espessura. Ao congelar novamente a camada superior, onde há neve, adicionaremos de 10 a 20 centímetros. Depois disso, o gelo ficará mais espesso porque estamos removendo o isolamento de neve, o que está restringindo o crescimento futuro. Ceccolini espera desenvolver uma nova tecnologia revolucionária para contribuir ainda mais com o processo. Um drone subaquático seria capaz de navegar nas águas abaixo de 0 graus e detectar a espessura do gelo. Se necessário, a máquina bombearia a água, reabasteceria e partiria para um próximo ponto. Caso 100 quilômetros quadrados sejam percorridos num dia por cerca de 50 drones, o processo pode escalar para uma área muito maior. O funcionamento seria o seguinte: o drone navegaria abaixo dos blocos de gelo da região ártica. O equipamento detectaria locais com espessura baixa de gelo e estacionaria ali. Com a ponta do veículo não tripulado para cima, o drone atingiria a fina camada de gelo de baixo para cima, a fim de formar uma abertura. A abertura deixaria a água sair para o ambiente. O contato com o ar frio faria a água se espalhar pela cobertura de gelo e formar uma camada extra de gelo. Após o congelamento completo do local, o drone retornaria para uma estação de abastecimento e partiria para a próxima missão. Além disso, é preciso lembrar do objetivo local de restaurar o gelo marinho local, de onde o povo Inuit afirma ser um bom local de pesca. Grande parte do sucesso da Real Ice e também da Arctic Reflections depende de como vão interagir com a comunidade local. Kian Sherwin, outro chefe executivo, pensa que entregar a tecnologia para os indígenas é uma forma excelente de filantropia. Infelizmente, alguns dos Inuit atualmente precisam viajar quase 300 quilômetros para caçar coisas que antes encontravam nos montes como caribus e alces. Para a Arctic Reflections, no entanto, o objetivo principal é aumentar o albedo, a brancura do gelo, e a sua capacidade de refletir os raios solares de volta para a atmosfera. A outra ideia da startup holandesa é explorar se as correntes do Ártico poderiam espalhar gelo espesso em locais estratégicos. Então, não precisariam de tantas bombas. IPMA afirma que seria algo semelhante ao motor de areia da Holanda. Se você estiver posicionando seus locais de fabricação de gelo nos locais certos, poderá realmente alavancar esses fluxos, afirma o membro da Arctic Reflections. Porém, ainda há perguntas sem respostas. Como o gelo mais fino do que 3 metros reagirá a inundações? O gelo mais espesso vai durar? Hyle Hendricks, professor assistente da Universidade de Tecnologia de Delft, que trabalhou em testes de laboratório e com a Arctic Reflections, não tem certeza se o trabalho todo não passa de algo com resultados temporários. Eu vejo um potencial para isso numa escala menor. Por exemplo, se você quiser fortalecer habitats naturais para ursos polares e focas, onde o gelo marinho no verão poderia sobreviver um pouco mais se mirarmos em fiordes ou baías específicas. Mas, Hendricks acrescenta, não é uma solução, é um curativo. Julian Struve, professora de observação polar e modelagem na Universidade de Londres, diz que provavelmente seria impossível agir numa escala grande o suficiente para ter um impacto verdadeiro no clima.
Eu concordo que vale a pena proteger o gelo marinho, pois ele ajuda a manter o nosso planeta fresco, mas todo o Oceano Ártico tem cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, diz ela. A única solução real é retirar o carbono do ar ou reduzir nossas emissões para metade do que são atualmente. É importante lembrar que as soluções apresentadas pela empresa holandesa não serão completamente efetivas se não acontecer um combate concomitante às mudanças climáticas. Causas do aquecimento global, como poluição, precisam ser combatidas para que os problemas sejam resolvidos em definitivo. No entanto, as coisas estão tão ruins e dando errado tão rápido que precisamos recorrer a algumas medidas muito fora do comum para ganharmos tempo. Pelo menos se trata de uma tecnologia comprovada e econômica. É um bom ponto de partida. Como reconhecimento do trabalho realizado, a Arctic Reflections chegou a participar da premiação Mark Cornelissen Brightlands. Esse é um prêmio de incentivo para pioneiros da sustentabilidade, inspirado no legado de Mark Cornelissen. Por meio do prêmio, a instituição Brightlands quer encorajar esses pioneiros da sustentabilidade a nunca pararem de perseverar e mostrar coragem e liderança para tornar a sua contribuição para um mundo sustentável uma realidade. A Arctic e o seu fundador, Fungar Ipma, no entanto, chegaram à final, mas não venceram a premiação no ano passado. Mesmo assim, atraíram o foco de um fundo de investimentos milionário chamado UNIC. O fundo, no começo deste ano, investiu cerca de 350 mil euros na startup que deseja recriar o gelo do Ártico. Essa quantia ultrapassa os 2 milhões de reais. Ajudada pelo investimento recebido, a equipe da companhia foi à Noruega para realizar testes. Na ocasião, instalaram equipamentos que medem a resistência do gelo mais espesso ao derretimento em temperaturas mais altas. A equipe sabe do desafio enorme que é enfrentar um oceano tão grande. Porém, utiliza uma estratégia de tirar proveito da forma como o gelo se move para cobrir uma área maior. Ipman afirma que o gelo pode facilmente percorrer 1.000 quilômetros durante uma temporada no Ártico. Por isso, a equipe identificou locais estratégicos para acumular camadas de gelo que poderiam se deslocar para outras áreas. Outros desafios enfrentados foram a de construir um projeto de demonstração maior para testar a engenharia após acumular dados nos testes. Para isso, é necessário obter novas licenças para trabalhar em grande escala. Ao visitar o Canadá, Fungar Ipma viu como os Inuits têm sofrido com a falta de gelo. O empreendedor se encontrou com nativos locais que precisam do mar congelado para chegarem ao continente. No ano passado, foi necessário esperar um mês a mais para que o gelo engrossasse o suficiente para que os habitantes pudessem atravessá-lo sem o perigo de rachaduras. A meta da Arctic Reflections é ter um sistema implantado até 2030. Para angariar ainda mais investimentos, a empresa pretende vender algum produto semelhante a créditos de carbono. Um financiamento do governo também é uma forte opção. O trabalho de bombeamento do Ártico é um bom início, mas nota-se que é preciso lutar contra o aquecimento global e o derretimento dos polos no planeta inteiro. Mesmo com cortes drásticos nas emissões, estudos sugerem que o gelo marinho pode continuar desaparecendo. Ipma argumenta que o processo precisa ser semelhante a um reflorestamento. O certo é impulsionar um processo natural em vez de fazer geoengenharia. Nosso princípio norteador é que queremos ajudar a própria natureza a se preservar. Iniciativas desse tipo são excelentes e provavelmente serão fundamentais para o planeta evitar as consequências drásticas nas mudanças climáticas. Enchentes, temperaturas elevadíssimas, chuvas torrenciais, nevascas e coisas do tipo muitas vezes são agravadas pela ação humana. Nada mais justo do que os próprios seres humanos tentarem reverter a situação. E você? Acha que bombear água pode salvar o Ártico? O que acha da tecnologia da Arctic Reflections? Deixe os seus comentários. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, a sua companhia tão especial. Até um próximo vídeo.